19 anos e para quem não viu o meu primeiro vídeo, eu passei em medicina no começo desse ano. Depois que eu postei esse vídeo, várias pessoas vieram falar comigo, algumas comentaram aqui no canal que gostariam de saber como eu estudei para passar no vestibular. Então esse vídeo vai ser sobre esse assunto. Bom, primeiro eu quero deixar bem claro que cada pessoa tem um jeito de estudar, cada pessoa tem um ritmo, cada pessoa tem um jeito de aprender. Então não é 100% certeza que você vai pegar um jeito de estudar e vai passar. Gente, não tem uma receita secreta, uma fórmula mágica que vai te fazer passar. Não é uma receita de bolo. A gente vai se adaptando às várias formas de estudar e escolhe o melhor estilo. Vestibular é muito de sorte, de escolhas e então você não vai estudar de certa maneira que fulano falou e vai passar, não. Mas você pode se adaptando aos melhores formatos de estudo e vendo qual realmente funciona para você fixar o conteúdo. Bom, quando eu comecei a pensar em medicina, eu estava no segundo colegial e foi a partir desse momento que eu comecei a estudar mesmo para o vestibular. No primeiro eu ainda não tinha decidido qual curso eu queria, então eu não foquei no vestibular. Estudava antes das provas para tirar a nota. Eu sempre estudei em escola particular, desde pequena. Estudei 1 ano só em escola pública, então não afetou o meu aprendizado e foi um ensino fundamental, então não importou para o vestibular. O meu segundo colegial e o meu terceiro foram bem fortes. Eu tinha, assim, uma grande probabilidade de passar, eu acredito nisso pelo menos, mas o que eu não tinha era maturidade e não tinha experiência com as provas, com os estilos de prova. Então eu não me foquei em nenhum estilo e acabei me prejudicando muito com o tempo e com redação, muito, apesar de fazer bastantes redações. Eu estudava no Objetivo da minha cidade, então o material era muito bom, os professores também, e eu me dediquei bastante no segundo e no terceiro colegial. Então eu fiz 1 ano de cursinho. Porque obviamente eu não passei. E no terceiro colegial e no primeiro ano de cursinho eu utilizei a mesma técnica de estudo, que é aquele de fichamento. Para quem não conhece, são várias fichas resumo que você monta. No Objetivo a gente recebia um livro com várias fichas resumo, mas eu não as utilizava. Eu utilizava apenas para grifar alguma coisa, relembrar o que eu tinha acabado de estudar. Na verdade eu fazia as minhas fichas. Eu vou colocar depois uma foto de como era o meu quarto, onde eu colava na parede as minhas fichas. Então eu ia de manhã para a escola, eu tinha as aulas e meio-dia e meio eu saía da escola, chegava em casa, almoçava, geralmente dormia por 1 hora e depois começava a estudar. Eu estudava direto até a hora que eu aguentasse. Então eu estudei bastante, não digo que estudava 10 horas por dia, não. Eu estudava razoavelmente e estudava de forma efetiva. Então eu chegava para estudar em casa, eu lia minha apostila, a teoria, tentava relembrar com coisas que o professor falou em aula, anotações que eu fiz, tentava juntar tudo isso na minha cabeça para começar a fazer exercício. É um exercício que faz você fixar o conteúdo e utilizá-lo. No Objetivo a gente recebe uma apostila chamada TC, Tarefa de Casa, que tinha vários exercícios, muitos deles de vestibulares passados, então era muito bom. Eu tentava fazer o máximo que eu conseguisse e depois levava as minhas dúvidas no plantão de dúvidas. Então eu estudava dessa forma, relendo, fazendo exercícios o máximo que eu podia, fazendo minhas fichas resumo. Então eu estudava o que eu tinha tido aula no dia. Às vezes, quando eu dominava a matéria que eu tinha tido aula, eu fazia alguma outra matéria. Por exemplo, se eu dominava ácido e base em química e eu tinha tido aula daquilo, eu fazia alguns exercícios para relembrar
mas mudava para uma matéria que eu tinha mais dificuldade, física talvez. Então eu sempre usava essa técnica. Então era assim, eu lia a matéria, fazia as anotações, juntava tudo isso como eu tinha dito. Quando eu juntava tudo isso, eu colocava no papel. Escrever o que eu tinha acabado de ler e de raciocinar me ajudou muito a relembrar as coisas. E também colar na parede, toda vez que eu passava eu lia alguma coisa. Então ajudou bastante também a fixar os conteúdos. Eu vou pôr um exemplo de fichamento que eu fazia. Só prestar atenção na aula e fazendo anotações. Eu usava essa técnica algumas vezes também, anotava enquanto o professor falava, mas geralmente eu prestava só atenção e depois eu ia escrever alguma coisa, mas tentava prestar totalmente atenção no professor. Tentava não fazer exercício na hora que o professor estivesse falando, porque isso vira uma bagunça. Eu via muita gente, por exemplo, tá tendo aula de história, aí a pessoa pega e fala, ah, isso não é importante, eu vou fazer matemática. Não é assim, gente, todas as matérias são importantes para você passar no vestibular. Eu, pelo menos, odiava geografia e tinha que prestar atenção na aula, porque senão eu não ia absorver, eu não ia estudar em casa, era muito difícil eu conseguir estudar geografia. Então, tenta prestar atenção, tenta não ficar bitolada, tipo, ai meu Deus, preciso estudar biologia, física, química. Não é assim, você precisa de todas as matérias, porque você tem a primeira fase do vestibular e depois você vai estudar as suas matérias específicas. Então, se você quer medicina ou não, tenta prestar atenção em todas as matérias, mesmo aquelas que você não gosta, porque tudo que o professor falar vai servir para você em algum momento. Bom, outra coisa que eu queria dizer é que esse tipo de estudo está me prejudicando bastante, assim, não agora, mas me prejudicou um pouco no começo da faculdade, porque você cria uma rotina de estudo e uma forma de estudar. Então, eu lia a teoria, fazia fichamento, fazia exercício, e quando eu entrei na faculdade, gente, sério, você não tem tempo para ficar fazendo fichamento, você não tem tempo para ficar fazendo resumo de tudo. Então, é melhor vocês não ficarem fixados nessa forma de estudo, porque é na faculdade que vocês realmente vão aprender a estudar. Eu tô começando a aprender a estudar agora, de verdade. Eu estudo e eu não esqueço a matéria, e eu não preciso fazer resumo para isso. Eu leio vários livros, mas isso é assunto para outro vídeo. Uma coisa muito importante é o estudo ser eficiente. O que faz o estudo ser eficiente? Você tem que estar focado naquilo que você está estudando. Então tem que ter atenção total. Eu tinha bastante dificuldade nisso. Às vezes eu me via olhando pro teto ou mexendo no celular. Não dá pra perder tempo com essas coisas quando você quer passar no vestibular. Principalmente se você quer passar rápido. O estudo que é eficiente é aquele que você lê a matéria, faz exercício e no outro dia você ainda vai estar lembrando dele. Então você tem que aprender o conteúdo realmente. Se você não aprender, você vai esquecer e vai ser aquele desastre na hora do vestibular. Você vai falar, pô, eu estudei essa matéria, mas eu não lembro como faz. Uma coisa que eu fazia bastante também era assistir videoaulas. Eu assisti bastante aulas. Bastantes aulas. Do professor Paulo Jubilu. Me ajudou bastante em biologia. Não tinha dificuldade, mas me ajudava bastante porque meu primeiro ano de cursinho foi noturno e eu trabalhava, então era bem corrido. E eu baixava essas aulas ou assistia essas aulas quando dava, baixava o conteúdo para fazer os exercícios e deu muito certo. Eu assistia aulas também do Descomplica, que vocês já devem conhecer, e algumas outras perdidas na internet de matemática, do canal NERC, se eu não me engano. Se eu achar o canal, coloca aqui embaixo os que eu usava. Eu também usava o Me Salva, me ajudaram bastante em algumas matérias. Para o seu estudo ser efetivo também, para você que quer passar logo, tá ansioso, é você escolher o tipo de prova que você vai fazer. Se você vai prestar uma FUVEST ou se você vai prestar uma faculdade particular. Se essa faculdade é pela VUNESP ou se ela é por alguma outra instituição ou se ela é feita pela própria faculdade. Pega o estilo de prova que você vai fazer,
refaz as provas anteriores. É sempre importante fazer as provas que já foram, que já passaram, porque você vai se adaptando ao estilo de prova, ao tempo que é necessário para cada questão, porque o Enem é totalmente diferente da FUVEST, que é totalmente diferente da Unicamp, que é totalmente diferente, entendeu? Então, são questões, são provas diferentes. Lógico que tem provas muito parecidas. Eu prestei várias particulares muito parecidas no estilo de prova e isso foi bom. Então, é importante escolher o tipo de prova que você vai fazer. Se você vai prestar todas as faculdades, como já aconteceu comigo, é meio difícil você focar em um tipo de prova. Então, geralmente, o foco vai ser da FUVEST, da Unicamp, da Unesp. Então, essas provas, elas não são iguais, não são idênticas, mas são parecidas e dá pra seguir um caminho. Fazer simulado é muito importante. Ano passado, no meu primeiro ano de cursinho, eu não fiz muitos simulados, isso me prejudicou muito no começo dos vestibulares. Eu prestei 10 vestibulares no ano passado e os primeiros que eu prestei, nossa, foi uma catástrofe. Eu sabia a matéria, mas não dava tempo de fazer as questões. Eu demorava muito tempo para fazer as redações, fazia rascunho antes, depois tinha que passar a limpo, foi uma catástrofe. Ou seja, deixei muitas questões que eu sabia sem fazer, então foi bem difícil. Você tem que saber controlar o seu tempo, ver qual a matéria que você tem mais facilidade para fazer antes, qual que você tem menos facilidade. Tudo isso é muito importante. A organização no cursinho é fundamental. Você tem que ter organização para o estudo, para fazer a prova, para chegar no horário da prova. Então, não tem jeito. O cursinho é uma época difícil, mas vai dar tudo certo. Escolham a melhor forma de estudar para vocês. Eu não posso dizer que o fichamento vai ser o melhor para vocês e que vai dar tudo certo e que essa é a fórmula para passar, mas vale a pena. Quem gosta de escrever, quem tem facilidade para isso, para colocar suas ideias no papel, vale a pena fazer o fichamento, colar na parede de casa. Às vezes o pai ou a mãe não vai gostar porque tira a tinta, mas fita crepe não tira tinta, gente, então vale a pena. Foi o meu método e deu certo, pelo menos. Então é isso, gente. Eu tentei passar mais ou menos como eu estudei. Foi bem rápido, mas eu já tenho ideia de gravar outros vídeos. Quero gravar como era a minha rotina de cursinho, aí vocês vão entender melhor tudo que eu falei meio corrido. E é isso aí. Até outro vídeo, então.